Bom dia, paz Senhor, invadindo aqui o celular do meu marido, porque eu não tô conseguindo entrar no meu Facebook. Então, eu vou fazer a live daqui e depois eu compartilho quando eu conseguir entrar no meu. Bom dia, gente. Calor, hein? Já cedo. Glória a Deus, porque nós estamos, com calor. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 15 e capítulo 16. Pegue sua Bíblia. Vamos ler a palavra. Melhor coisa do mundo é começar os dias lendo a palavra. Começar a meditar o dia inteiro, antes de dormir, ler, que é viva, a palavra do Senhor é viva. Aqui no capítulo 15 vai dizer, a terra entregue à tribo de Judá. Ontem nós lemos um pouco da divisão, como foi dividida a terra, de Canaã, a terra prometida. Agora vai continuar a divisão. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esron, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon e continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa ao leste se estendia ao longo do Mar Morto, até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Jegal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, ao lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste, até o alto do monte, acima do vale Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do lado do monte para a fonte das águas de Neftoa, até as cidades de Monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Rodeava Baalá em direção a oeste até o Monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do Monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até a encosta do monte, ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom, e o Monte Baalá. Passava por Jabniel e terminava no Mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do Mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Paz, Deia, bom dia, saudade. Mulher Bíblia, minha amiga, como que você tá? Agora nós vamos ver a terra entregue a Caleb. Lembra que no capítulo 14 ele foi reivindicar diante de Josué. Ele falou, eu tenho uma terra. Faz 45 anos que eu estou esperando por ela, Agora vai ser entregue. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat-Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, o antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquim gigantes, os descendentes de Cesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para o lugar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat-Zefer. Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim, ela desceu do jumento. Caleb lhe perguntou, o que você quer? Então respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água.
Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Então, continuação da trajetória de Caleb. O que me chama a atenção? Bom dia, paz do Senhor, querida. Que Caleb foi corajoso. Quando ele viu a terra, ele falou, não vamos, não vai dar certo. Tem gigante lá, mas o Senhor vai estar conosco. Tanto que aqui ele vai vencer gigantes, né? E aqui são descendentes de gigantes. Mas olha a filha dele, Axa, corajosa igual. Então, às vezes a gente fala assim, isso não tem nada a ver. Tem o nosso posicionamento na presença de Deus, o nosso posicionamento em adorar a Deus, em cumprir, ouvir a voz de Deus, ser obediente a Deus, ser corajoso, né? Ser forte, corajoso para enfrentar o dia a dia, vai refletir na vida dos nossos filhos. E se prepara, que a Axel, ela foi corajosa, né? Isso não era como uma mulher pedir, né, para o pai, por mais que ela era filha. Então, isso a gente vai gerando. Então, seja forte e corajoso, porque Deus está te mandando para ser obediente por tudo isso e para também repercutir isso na vida da sua descendência. Amém? E não só da sua descendência, talvez você não tenha filho, mas das pessoas que estão ao seu lado, te olhando, te observando como exemplo, né? Então, seja forte e corajoso, não só porque Deus está mandando, principalmente porque Deus está mandando, mas além disso, porque o Senhor está mandando você. Isso vai repercutir, né, na sua família, na sua descendência, nos seus amigos, em quem está ao seu redor. Vamos continuar, versículo 20 agora de Josué, capítulo 15. As cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul eram Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esron, isto é, Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargadá, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baala, Iim, Azem, Eltolate, Queziel, Orma, Ziclag, Madimana, Zanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tabuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor também foram incluídas: Enã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Joquiteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas também foram entregues Libina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod. Com os povoados ao redor, também incluía Asdod, com os assentamentos povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu essas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet-Tabuá, Zeca, Untá, Kiriat Arbá, isto é, Hebron e Zior. 9 cidades com os povoados ao redor. Além dessas também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com os povoados ao redor, e ainda Alu, Bet-Ur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eltecom,
Eutecom, 6 cidades com os povoados ao redor, também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá. 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficava Bet Arabá, Midim, Secacá, Nibizã, a cidade do sal, e Engede, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Dan não conseguiu expulsar, olha o detalhe, os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Mas é muita informação para quem lê esse nome de cidade. Obviamente que historicamente, se você for fazer um estudo histórico, isso é muito importante, geográfico, mas em tudo Deus nos fala, aqui Ele está mostrando os limites, e Deus está dizendo assim, eles não expulsaram os jebuseus de lá. Isso vai dar problema. Nós estamos lendo Josué, logo nós vamos entrar em Juízes, e vocês vão ver o que não exterminar por completo, tirar, né, os habitantes da terra por completo, o que vai causar, né, na vida do povo de Israel, que vai ser eles vão se esquecer, a próxima geração não vai conhecer o Senhor, não vai saber o que vai acontecer. Ai, Ju, mas por que a gente tem que estudar isso? Gente, quando Deus nos dá uma ordem de nós sermos santos e andarmos separados, não nos contaminarmos com o mundo, não quer dizer que você não vai conviver com as pessoas, você vai conviver, mas você não vai parar na roda dos escarnecedores, você não vai sentar, né? Você vai tomar essa postura para que isso não te traga uma frieza espiritual, para que você não comece com os costumes. Ah, já não tem nada a ver. Tem, gente. Tem coisa que a gente não pode se contaminar, não pode estar junto. Você pode conviver, mas não pode. Níveis de intimidade, pessoas que você põe dentro da sua casa, pessoas que você caminha. Então isso é muito sério e nós vamos ver isso, né, na vida do povo de Israel. Vamos ler mais um trecho, capítulo 16, que é bem curtinho. A terra entregue a Efraim e Manassés ocidental. As terras distribuídas ao sorteio dos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, né, que a cidade também era chamada de Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste para o território dos Jafletitas até Bet-Horon, Baixa, e dali para Geser até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi entregue aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Miqumetá ao norte fazia uma curva para o oeste e passava por Taanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tabuá e divisa se estendia para o oeste em direção ao Vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança, a meia tribo de Manassés, foram separados para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus, ao detalhe, eles não expulsaram os cananeus de Geser, de modo que os habitantes de Geser vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Então, o que nós vamos ver? Que Deus mandou destruir e tirar todos os povos da terra. Eles conquistavam as terras, mas não faziam o que Deus disse completamente. Assim é a nossa vida. Nós temos que viver em santidade, separado do sistema desse mundo. O mundo pensa de um jeito, nós não podemos nos contaminar. Tanto que Romano vai dizer assim, ó, não vos conformai-vos, né, com esse mundo, mas transformai-vos pela... Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que ler a palavra, o que a palavra está dizendo, o que a palavra acha sobre família. Então a família para mim é isso. O que a palavra acha sobre o trabalho, sobre ser honesto. Então é isso que eu vou fazer. Mesmo mais de um, mas todo mundo dá um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro para quem anda em santidade. Estou te dando um exemplo do que o Senhor quer pedir. Isso tem muito, como que Deus trata a família, como Deus trata tudo na nossa vida.
E a gente tem que andar conforme a palavra de Deus, porque quando a gente começa a nos deter, sabe, na roda dos escarnecedores, começa, né, nos conselhos deles, é verdade, não preciso de tudo isso, que a gente começa a ceder e não tirar radicalmente tudo da nossa vida que não agrada ao Senhor. Então é isso que eu queria dizer, ouça o Senhor, porque juízes vai chegar e em juízo você vai ver uma nação que não conhece ao Senhor. Lembra, talvez, quem estava na igreja, como que era a vida de seus pais, avós, pessoas firmes, constantes, não faltava cultos, orava todos os dias. Não precisa de tudo isso, precisa sim, porque você já não é como seus pais, né? E o que isso está refletindo na sua descendência? Então, não tem como negociar. Deus mandou ser santo, seja santo. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos, a sua palavra nos confronta e nos ensina que nós temos que ser radical com o pecado, nos separarmos do pecado, nos separarmos de tudo que nos separa de Ti. Não entrarmos no sistema desse mundo que diz que não tem problema isso, não tem problema aquilo, mas que agride, vai contra essa palavra. E nós amamos essa palavra. Nós queremos ficar e descansar no que ela diz. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos estar com o Senhor. Deus, ajuda-nos nesse dia, perdoa os nossos pecados e nos direciona, Espírito Santo, é o que nós pedimos. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem e que você continue me amando na palavra. Você vai se surpreender com muita coisa que Deus vai te ensinar. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.